Em 2014, criei esse projeto chamado CSS Components, que tinha como objetivo recriar os componentes do Bootstrap usando só HTML e CSS sem nenhuma linha de JavaScript. Naquela época, imaginava que no futuro seria muito fácil desenvolver uma série de componentes nativos usando só CSS e HTML, mas não foi exatamente o que aconteceu nos anos seguintes. Muito pelo contrário, a dependência do JavaScript só aumentou desde então. Até pouco tempo atrás, para criar componentes em JavaScript, na maioria das vezes, a gente precisava utilizar técnicas que se aproveitavam principalmente do estado de checado e não checado de elementos, como checkbox e radio. E é justamente essa abordagem que utilizei na maioria dos componentes do CSS Components. O projeto está disponível no GitHub caso queira estudar esse código. Isso funcionava bem em muitos casos, mas não fazia sentido na maioria dos projetos. Mas apesar da evolução do HTML e do CSS não serem tão rápidas quanto acontece no JavaScript, já tivemos alguns avanços muito legais nesse sentido. Algumas dessas novidades são tags como, por exemplo, Details e Summary, que permitem criar um collapse nativo utilizando só HTML, e é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Então criei um novo projeto no CodePen e vou utilizar o Emmet, que é uma ferramenta que já existe faz bastante tempo e que hoje é nativa na maioria dos editores, inclusive no próprio CodePen. Com o Emmet, conseguimos criar expressões usando tags HTML que geram automaticamente um código totalmente funcional. Depois do surgimento de frameworks e libs que abstraem o trabalho de repetição do HTML, como React, Angular, etc., o Emmet perdeu um pouco da popularidade, mas ainda é muito útil em alguns casos específicos. Tudo o que precisamos são de duas tags, o Details e o Summary, e o vídeo podia terminar aqui, já que o efeito de abrir e fechar já está completamente funcional. Mas agora vamos adicionar um pouco de CSS para melhorar esse exemplo. E comecei adicionando algumas variáveis de CSS, que são as mesmas que já tinha utilizado no vídeo que falei delas, e já aproveitei para adicionar alguns estilos no body. Agora vou remover essas setas padrão, que apesar de serem funcionais são muito feias, então vou começar a estilizar esse componente. Como podem ver, estou utilizando Sass como pré-processador de CSS e vou começar editando o elemento Details, que está usando a classe Collapse, e adicionar propriedades para posicionar no centro e definir um tamanho máximo. Agora eu estou adicionando margem apenas quando não for o último elemento. Isso evita vazar essa margem para outros elementos. E uns anos atrás eu escrevi um artigo explicando esse pseudo-seletor chamado Not, e vou deixar na descrição. Também vou adicionar uns estilos de borda e sombra para deixar o elemento mais agradável visualmente. E com o seletor FirstChild, consigo fazer com que a margem seja adicionada apenas quando ele for o primeiro elemento, assim descolando do topo. O próximo passo é estilizar o elemento Summary, que chamei pela classe Title, adicionando padding para melhorar os espaçamentos internos e cursor pointer, que não vem por padrão nesse elemento. E por último, vamos estilizar a classe Description, que vai ficar visível apenas após clicar no elemento Summary, e também adicionar borda, além de adicionar também algumas mudanças de fonte e também deixar o padding igual ao usado no Title. Agora já temos um componente muito mais elegante visualmente e completamente funcional, e novamente o vídeo podia acabar aqui. Mas ainda podemos deixar algumas coisas ainda mais legais, como adicionar algumas mudanças de comportamento quando o elemento está aberto ou fechado, e também adicionar algumas transições. Então, dentro do elemento Summary, que está usando a classe Title, vou adicionar o pseudo-elemento After do CSS, com posição absoluta, e ao invés da seta, vou utilizar um simpático e sempre útil emoji, para me ajudar nesse exemplo. Como o pseudo-elemento After é absoluto, para conseguir posicionar ele no centro, vou utilizar uma técnica bem conhecida, que usa o translate com 50% negativo e o top com 50%, e por fim, também vou posicionar ele na direita. Agora eu vou adicionar alguns efeitos de transição no background color do elemento Details. E também utilizar o UChange, que é uma propriedade que serve para otimizar a performance de algumas propriedades durante a transição CSS. Por fim, finalmente vou alterar a propriedade background color quando o elemento estiver no estado hover. E com isso, agora já temos um efeito de hover muito mais aceitável. Mas isso pode ficar ainda mais legal. Então dessa vez eu vou alterar o nosso emoji dentro do After, na classe Title, toda vez que o elemento Details estiver com estado de hover. E por último, eu vou utilizar o seletor Open, que está atrelado ao elemento Details,
para alternar o emoji caso o elemento esteja aberto ou fechado. Pensa que a partir desse estado de open ativo, as possibilidades de brincar com esse elemento são praticamente ilimitadas e dá para fazer muita coisa legal. Bom, é isso aí, o nosso componente está finalizado e como você pode ver, eu não precisei adicionar nenhuma linha de JavaScript para isso. No CanIUse podemos ver que essa é uma funcionalidade completamente estável atualmente e funciona em todos os navegadores. Além da semântica, o HTML parece avançar em direção de acoplar cada vez mais funcionalidades nativas, o que tende a nos fazer economizar muitas linhas de código e muito tempo de desenvolvimento. A gente só agradece.